Oi, seja bem-vindo ao EJA Cursos Online. Meu nome é Júlio e vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos fazer a continuação da última aula que nós tivemos, que foi sobre operações com frações e decimais. Então, vamos lá. Na última aula, o que nós estávamos verificando? Nós vemos como que nós nomeamos as partes de uma fração, como que nós nomeamos as partes de um decimal e as operações de adição e de subtração, além de como eu faço para transformar um número fracionado em um número decimal e um número decimal num número fracionado. Então, aprendemos a fazer a adição e a subtração, lembrando que para a adição e a subtração acontecerem, nós tínhamos que ter bases iguais, depois a operação acontecia só na parte do numerador. Então, denominadores iguais, depois fazíamos na parte do numerador, lembrando que o processo principal que nós temos de igualar as bases caso sejam diferentes era o MMC. Ok. Passando agora para as próximas operações. Multiplicação e divisão, e potência e raiz. Vou fazer tudo em uma aula só. A multiplicação e a divisão, elas acontecem de maneira bem tranquila em relação às frações. Como que nós fazemos? Quando nós pegamos as frações, é bem tranquilo. Basta que nós multipliquemos o número de cima pelo número de cima e o número de baixo pelo número de baixo, sem necessidade de transformar nada. Então, 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. 10 sobre 10, eu poderia cortar, que dá 1. Outro exemplo. 7 sobre 3 vezes 5 sobre 8. 7 vezes 5, 35. 3 vezes 8, 24. Ok? Não tem necessidade de reduzir. Isso aí a gente reduz só quando tem alguns tipos de contas que ficam mais simples, tá? Nesse caso nem teria como reduzir. Então vamos lá. E na divisão? Na divisão, talvez vocês tenham escutado isso algumas outras vezes, que é o quê? Eu conservo a primeira fração. Então, uma fração dividida por outra. Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. A divisão é uma multiplicação em que você inverte a segunda fração. Então, a primeira fração ela está da mesma maneira e a segunda fração inverti. O numerador vira o denominador e o denominador vira o numerador. Depois que eu fiz a transformação, basta multiplicar. E o que nós encontramos? 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Perfeito? Então, é bem tranquilo fazer a multiplicação e a divisão entre frações. Beleza? E decimais, como nós fazemos? No caso do decimal, nós vamos fazer a multiplicação, nós fazemos da seguinte forma. Por exemplo, 0,21 vezes 0,3. Eu faço a multiplicação como se não existisse essa vírgula. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Faço a soma. Então, eu tenho 3 com mais nada, 3. 6 com mais nada, 6. E apenas adiciono 2 zeros. Fiz a multiplicação de forma normal. O que eu faço agora? Conto o número de casas que tem depois da vírgula. Então, eu tenho uma casa neste e eu tenho 2 casas nesse, totalizando 3 casas. Eu tenho 3 casas, eu conto 3 casas também. 1, 2, perdão, estou errado. 1, 2, 3. Ou seja, a vírgula vem aqui. Então, eu ando 1, ando 2 e ando 3. Beleza? Então, assim que acontece a multiplicação. Vou fazer mais um caso aqui para vocês terem mais um caso de exemplo. Deixa eu ver, se não tiver aqui, eu faço eu mesmo. Agora. Ok, eu faço para vocês aqui agora. Então, 0,51 vezes 2, por exemplo. Então, nós temos 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10 sobre o 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1.
Tinha uma, duas casas, na de baixo não tinha nada, então eu ando uma, duas casas, vírgula fica aqui, tá bom? Assim que funciona a multiplicação. Divisão. O funcionamento da divisão acontece da seguinte forma. Por exemplo, 0,9 dividido por 3. Como que eu faço este tipo de divisão? A divisão entre decimais, eu sempre vejo o número de casas que eu tenho de um lado e do outro. Do lado do dividendo, eu tenho uma casa decimal. Do lado do divisor, eu não tenho nenhuma casa decimal. Então, eu adiciono 0. Agora, os dois têm uma casa. Tendo uma casa, corto e faço a operação normal. 9 dividido por 30 não dá, porque o divisor é maior do que o dividendo. Então, eu tenho que adicionar um 0 aqui. Então, para um 0 eu coloquei 0, 90 dividido por 30, ok, dá. Eu teria que testar, mas eu sei que se 3 vezes 3 dá 9, provavelmente 30 vezes 3 dá 90. Então, aqui dá 0. Perfeito? Outro exemplo. Nós temos 1,44 dividido por 16. 1,44 dividido por 1,6. 16 não. As casas têm que estar sempre iguais, então você sempre vai colocar 0. Pode colocar no dividendo ou no divisor, tá? Não, tem que igualar. Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, e o que conta são as casas depois da vírgula, o que tem antes da vírgula não importa. E aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, então tem que adicionar o 0. Como os dois têm duas casas, não importa se tivesse aqui vários números. O que importa são o número de casas decimais, tá, pessoal? Isso que conta mais pra gente. Então, eu tenho 1,44 dividido por 1,60. Corto. 144 dividido por 160. Então, adiciono um 0 aqui para fazer essa divisão. E, como adicionei um 0 ali, coloco 0, adicionei um 0 porque 144 é menor do que 160. Então, eu tenho que testar. Vou multiplicando. Vamos supor, eu acho que é 6. Então, você faz a multiplicação por 6, faz por 7, tudo, até encontrar um valor próximo. Eu sei que no caso é 9, que dá 1440. Resto 0. Então, resposta 0,9. Ok? Quando nós movemos para a potência e a raiz, nós já vimos dessa matéria antes, mas eu vou passar de maneira rapidinha aqui para gente. Então, quando eu tenho fração, lembrando, eu elevo o número de cima e o número de baixo, certo? Tá? Fração entre parênteses, elevo o número de cima e o número de baixo, o numerador e o denominador. Raiz quadrada de fração, mesma coisa. Tiro a raiz de cima e a de baixo. Aqui, tirei a raiz de cima e a raiz de baixo. Quando eu pego números decimais, o que é melhor? Transformo o decimal em fração e calculo. Lembrando que para transformar em fração, o que eu faço? Pego esse número e escrevo ele na parte de cima. Coloco o 1. Para cada casa depois da vírgula, eu coloco um 0. São duas casas, então são 100. Ok? Tira a raiz de cima e a de baixo. Mesma coisa aqui. 16 sobre 100. Tira a raiz de cima e a raiz de baixo. Lembrando que a potenciação de decimal, ou eu transformo em fração e elevo tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, ou eu faço o cálculo naturalmente, simplesmente multiplicando 1,5 vezes 1,5. Beleza? Essa é a parte de operações com decimais. Aqui eu acabo. Esse PDF ele já está disponível na outra versão, mas eu vou, na outra aula que eu quis dizer, mas eu vou disponibilizar de todo jeito para vocês novamente nesta aula, tá? Para vocês terem acesso. Caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, caso vocês achem que tem ficado difícil demais, comente, por favor. Nós vamos lançar um grupo de aulas de alfabetização. Então, caso você tenha dificuldade nas operações mais básicas, né? Adição, subtração, divisão, multiplicação e as operações potência e raiz de uma maneira um pouco mais básica, nós vamos trabalhar isso no curso, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe seu comentário, por favor, seja ele uma crítica positiva ou negativa ou uma sugestão. Estamos sempre abertos. Muito obrigado pela aula e tenha um excelente dia.